Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos estar trazendo aqui novamente para vocês, né, informações a respeito da questão da população brasileira, mais no quesito a nossa formação, né? Como nós já comentamos, a questão da miscigenação, que é a mistura originária, né, de etnias, as quais formaram a nossa população brasileira, tá certo? Então, acompanhando o nosso material e vendo aí que no sétimo ano nós temos na página 74 e também na página 75 algumas questões que envolta o que estávamos a comentar em aulas anteriores sobre justamente a questão social, a questão de respeito, a questão de direitos dentro da sociedade, a partir de um pensamento de pluralidade étnica e cultural a qual o Brasil apresenta, tá certo? Todo mundo lembra das etnias originárias do Brasil, do povo brasileiro, né? A população negra, africana, a população branca, né? O europeu, e também a população indígena, que já habitava esse território brasileiro antes da chegada do colonizador, tá certo, pessoal? Então, para hoje, vou estar trazendo aqui algumas explicações que vão favorecer na resolução de algumas questões da página 74 e também 75, consoante ao que diz respeito à presença e também o aspecto histórico da ocupação ou da presença do povo negro no território brasileiro, certo? Então, o contexto escravista, o contexto de ocupação, o contexto podemos dizer que deu início essa grande estrutura, né, escravista no Brasil. E com isso, a presença marcante, né, do africano no território brasileiro. Então é importante a gente lembrar justamente isso. Brasil, uma grande nação de pluralidade étnica. Para hoje, pessoal, vamos estar focando aqui essas demandas, né, de levas de transporte, né, escravista que aconteceram em determinados períodos da história do Brasil, certo? E que favoreceram um povoamento do nosso território. Conjuntamente a isso, uma formação da nossa população, né? Como nós temos focado. É muito importante lembrarmos sempre da miscigenação. Então, tal qual o nosso material, a nossa apostila apresenta, estarei aqui mostrando também para nós o que ela trouxe como exemplo de movimentos de levas de escravos, né, para o Brasil, a partir de algumas trocas, de alguns comércios. Pessoal, é importante aqui perceber uma coisa. Primeiramente, você acompanha os percentuais, né, de número de escravos trazidos para o Brasil. Aqui por esse esquemograma, né, essa ilustração, nós vemos o quê? O comércio de escravos vindos da África. Aí aqui nós temos o contexto, o período, e a gente relembra que a América do Sul, mais precisamente o Brasil, foi justamente esse destino, né, de maior demanda migratória. Você vê que o continente africano ele vai estar emitindo essas levas de escravo com grande incidência, principalmente para o Brasil. Aqui nessa demonstração, nós temos aí em torno de 12 milhões 570 mil, né? 12 milhões 570 mil, aqui de 1501 a 1867, certo? Essa grande leva, essa grande demanda para o território brasileiro. E relembrando que os percentuais, né, de quantitativo de escravos trazidos para o Brasil tinham como maior demanda essa região aqui da África chamada de Golfo da Guiné, essa região do Golfo da Guiné, e que compreende parte aqui da Guiné-Bissau, hoje em dia, e também parte aqui de Angola, certo? Com destino aqui a território como Bahia, Rio de Janeiro, e favorecendo assim a questão de um Brasil colônia, né, de um Brasil império, onde havia essa questão escravista de uma forma mais incisiva. Então, assim,
O contexto aqui é justamente a gente relembrar a presença do negro e como estávamos trabalhando em aulas anteriores, a denotação de um respeito, a denotação de uma percepção, enquanto hoje essa parcela da população brasileira, que sejam descendentes, que sejam afrodescendentes, que tenham notoriedade enquanto cidadãos brasileiros e que tenham também respeito, né, enquanto cidadãos brasileiros, como estávamos a comentar em aulas anteriores, e trazendo esse contexto à tona para que todos tivessem essa compreensão. Então, pessoal, nesse quesito, nessa página, vocês vão estar observando atentamente, vendo o que as questões estão pedindo, para que haja um acompanhamento melhor de cada um de vocês e também um entendimento. Então, as setas, né, elas vão estar demonstrando os percentuais de mão de obra escravista, né, percentuais de escravos que foram trazidos para o continente americano, aqui no tocante o continente americano, contudo destaque para a América do Sul, e principalmente o Brasil. Vemos aqui uma rota caribenha, né, uma rota também para o Caribe. É importante lembrar que aqui é a região caribenha, temos a América Central, países, né, como Jamaica, como Honduras, né, Cuba, Haiti, Bahamas, são países pequenos que têm uma grande presença de uma exploração, né, de uma colônia de exploração, tal qual o Brasil. E, claro, que predominou por lá também essa presença escravista. Você lembra? A gente cita também aqui o México, e vamos lembrar que o próprio Estados Unidos, por ser um país pertencente à América anglo-saxônica, a qual tem por predominância uma colônia inglesa, contudo, na sua porção mais ao sul, né, dos Estados Unidos, houve um surto de colônia, né, escravista também. A produção aí podemos dizer, açucareira, tá certo? Nos Estados Unidos. Mas a predominância lá foi uma colônia de povoamento, né? É verdade que tem que ser dito, certo? Então, pessoal, aqui são as rotas que representam essa trajetória do escravo, essa trajetória do negro, né, do africano, em sentido aqui ao continente americano, certo? Então, você vai estar percebendo isso de uma forma mais precisa para poder responder o que as questões estão solicitando para nós, tá bom? Eu queria falar também com vocês, nesse momento, de um outro slide aqui, o segundo slide, vejam só comigo, vou passar aqui ele para nós, e que ele vai estar demonstrando, né? Deixa eu clicar nele, eu vou me ter ampliado, mas por aqui dá para a gente ver também e ficar bem entendido dessa questão. Pessoal, vejam bem aqui, né? Vou ampliar para a gente ver de uma forma ampla, certo? Então, aqui nós temos um slogan, o qual também se encontra em nosso material, e esse slogan ele vai trazer uma inferência a respeito justamente de que a sociedade como um todo, não apenas no Brasil, mas como do mundo, venha reconhecer, né, o africano enquanto cidadãos, enquanto pessoas, né, enquanto seres humanos que necessitam desse respeito, né? E é interessante que esse slogan ele fala de quê? Da década internacional, olha aqui, né, de quê? De afrodescendentes, que ele vai aí, veja que você pode acompanhar aqui, que ele vai, ó, veja aqui, de 2015 a 2024, né? 2015 a 2024. Então, aqui o que se pede é justamente para a gente perceber essa imagem e fazer, você vai fazer uma leitura, né, mais detalhada do que tem aí na página 74 e entender, né, a preocupação, entender que há um direcionamento para que haja mais e mais respeito, para que haja mais e mais cidadania com os nossos irmãos afrodescendentes, tá certo? Então, a Assembleia Geral da ONU adotou, né, justamente essa medida, criando aí a Década Internacional Afrodescendente, né, no dia 23 de dezembro de 2013, né, de 2013. Então, foi criado em 2013, contudo,
de 2015 a 2024 ele vai estar vigorando, né? Vai estar funcionando esse pensamento. Qual o objetivo? Né? Qual o objetivo? Há um objetivo maior. E é interessante a gente lembrar aqui que também, hoje em dia, pessoal, há muitos imigrantes africanos para o continente europeu. Todo mundo aqui relembra, no 7º ano, que falávamos, né, de territórios, de sociedade, e a gente lembra que o continente africano, ele apresenta uma sociedade, de certa forma, sofrida, né, na sua maioria, por conta de várias questões, problemas de ordem socioeconômica, problemas de ordem política, problemas de ordem de governos ditatoriais e etc. Então, e além de conflitos, né, étnicos, né, as chamadas guerras civis ou guerras tribais, que acontecem ainda em algumas partes do continente africano. Tudo isso corrobora, né, ou seja, colabora para que o africano ele tenha uma tendência de migrar. E muitos países do norte da África, principalmente como a Líbia, Marrocos, né, a Mauritânia, muitos africanos desses países, né, tendem a atravessar o mar Mediterrâneo em direção ao continente europeu, certo? E o que acontece na Europa hoje em dia? Também hoje em dia já nasceu novamente na Europa o que se chama de xenofobia. O que é xenofobia? É uma aversão, é podemos dizer assim, né, um repúdio ao estrangeiro. Então, aquele africano que chega no continente europeu, ele vai sentir, né, pelo europeu, um desprezo, né, na sua maioria, certo? Então, isso é chamado de xenofobia, é uma aversão ao estrangeiro. E isso está acontecendo muito nos dias atuais, é uma questão, de certa forma, polêmica, né, que ascendeu novamente lá no continente europeu, em países como a Espanha, como a Itália, certo? Como a Holanda, a França, é muito detalhada essa questão aí da xenofobia para os dias atuais. E também a presença muito grande de africanos, né? Eu até lembro aqui para o 7º ano uma coisa que em Copa do Mundo, quando tem jogos, né, podemos dizer, os jogos de futebol, né, Copa do Mundo, e já teve o Brasil jogando com um time, como por exemplo a França, né? E o Brasil já perdeu para a França em Copa do Mundo, né, pessoal? Mas eu queria falar o quê? De um jogador que a França tinha, que em Copas anteriores, né? Ele tinha um grande destaque e ele não era natural da França, né? Ou seja, nascido na França. Ele era nascido na Argélia, que é um país do norte da África. Então, ele era argelino. Eu estou falando aqui de um jogador que o nome dele é Zinedine Zidane, né? O Zidane, certo? Talvez alguns de vocês tenham já colecionado figurinha, ou ver algo de Copa do Mundo, ou visto em alguma revista de esporte, algo que eu estou falando do Zidane, né? Que é um jogador famoso, de renome lá da França. Porém, ele não é francês de nascimento, né? De naturalidade, nascer, mas é de naturalidade, né? Que ele se naturalizou francês, tá bom? Então, é isso que eu quero falar, de muitos africanos, não só aqui no continente americano, como também no continente europeu, mas em outras partes do mundo, né? Você vê que nós temos aqui essa imagem, pessoal, veja bem, continente africano aqui ao centro e radiando, né? Então tem setas saindo, tem mostrando o quê? Que a partir dele houve essa saída para outros espaços, para outros continentes, né? Desse povo africano, tá certo? Então, são colocações, o objetivo dessa década internacional do afrodescendente é justamente um dos principais, mostrar para a sociedade em geral essa questão que não vale a pena a xenofobia, né? Que precisa ter mais o quê? Ser tolerante,
porque o que se vê muito também agora é o que? A intolerância racial, né? Há um preconceito, as pessoas tornam-se intolerantes. Então, pessoal, para hoje era apenas essas dicas importantes para você fazer o seu acompanhamento aí na página 74, 75, 76, que dá um fechamento do nosso conteúdo estudado sobre essas bases étnicas, né? A sociedade, o povo brasileiro, que é um povo miscigenado e tem uma ramificação muito grande, né? de sociedade, de cultura, de diversidade cultural no todo, tá certo? Então, ficamos por aqui. Você vai acompanhar esse material, vai ouvir atentamente e também você vai fazer o acompanhamento na sua página 74, 75, 76 da nossa apostila de geografia. Então, eu deixo aqui um grande abraço para o 7º ano e que você possa acompanhar esse material e essas dicas para poder fazer um bom trabalho aí na sua apostila. Um abraço, pessoal, e até outro momento que nós estivemos aí para comentar mais sobre os nossos conteúdos. Ok? Um abração para todos e até mais.